Então, Acho que não. Acho que não. Deixa pode? rolar a edição. Que aí, se der errado, a gente tem duas Tem gravações. dois. Isso. Tá, tá bom. Beleza. Posso começar, então? Pode começar. Pode. A Posso? gente vai desligar o microfone, então, para te ouvir melhor. Tá ok. Bom, eu pensei numa apresentação da seguinte forma: eu apresento as características gerais do texto, o modo como ele foi organizado, e aí no final a gente discute as questões pontuais, o que chamou mais atenção, enfim, os pontos de interesse de cada um. Esse texto especificamente, né, só retomando, é um texto chamado Writing a Global History of Convicted Labor, que é uma parceria entre dois autores, o Christian De Vito e o Alex Lichtenstein. Esse texto ele foi publicado em 2016 como capítulo de um livro, né, o Global Histories of Work. Mas esse texto ele já havia sido publicado antes na forma de artigo, né? Ele foi originalmente publicado na International Review of Social History em 2013, sob o mesmo título, né? Manteve o título da publicação original de 2013 e esse agora que a gente vai conversar, que a gente vai discutir. Esse texto ele foi organizado em três eixos principais e embora ele diga que vai fazer uma análise, na verdade ele é muito mais um levantamento bibliográfico, um vasto levantamento bibliográfico sobre o trabalho prisional, mas não chega a propor análises de fato, mas é um levantamento bastante importante, bastante amplo, bastante rico em bibliografia. Ele tenta abranger a historiografia do trabalho prisional, não só europeu, mas tenta identificar as discussões fora do continente, e ele organiza o texto em três eixos. Um primeiro ponto, ele se propõe a definir o que é o trabalho prisional. Num segundo ponto, ele faz um levantamento, né, e aí ele chama de fato de levantamento bibliográfico do trabalho prisional, e por fim ele tenta identificar quais são as lacunas e as limitações da pesquisa histórica que ele aponta, né, que ele levantou ao longo do texto, e tenta fazer algumas proposições de que quais caminhos a historiografia poderia seguir a partir da identificação dessas lacunas. Então, vindo aqui para a primeira parte, né, o primeiro eixo do artigo, que se chama a classificação do trabalho prisional, ou em inglês, para quem preferir, só um instante. Em inglês, para quem preferir, o título original, Classifying Convicted Labor. Ele defende que aquilo que a gente já vinha falando um pouco, né, que não se trata de algo natural, mas de uma construção. Então, ele defende que o trabalho prisional ele seja entendido como uma categoria de análise histórica. Ele defende também que esse conceito ele é forjado socialmente, ele é simultaneamente forjado socialmente pelo poder do Estado, pela própria ação privativa e pela punição. Ele apresenta diferentes definições e classificações das relações de trabalho. Ele define que o trabalho prisional ele possui uma dimensão objetiva e uma outra dimensão subjetiva, e aí ele vai apresentando a historiografia e ele traz como exemplo o trabalho do Marcel van Linden, que defende que os trabalhadores encarcerados, eles constituem, sim, são parte integrante de uma classe trabalhadora
dita global, né, que ele chama de global. Isso na dimensão objetiva. Quando ele vai falar da dimensão subjetiva, que aí ele está querendo se referir à própria consciência que esses trabalhadores encarcerados têm de si próprio, ele usa como exemplo a Claire Anderson, está anotado isso, Claire Anderson, que, segundo o que ele traz dessa bibliografia, por vezes, em referência aos trabalhadores encarcerados na região do Oceano Índico, ela alega que, por vezes, esses trabalhadores não têm consciência de que são encarcerados. Eles se compreendem, eles se entendem como aprendizes, né? Eles estão aprendendo e, por isso, de certas restrições, por isso, de certas limitações. Eu uso aqui aprendizes, um termo cuja tradução para o português direto não existe. Né? Não existe uma tradução direta para esse termo, e eu estou chamando aqui de aprendizes por falta de um termo literal. Deixa só eu achar o termo aqui, para não... Onde está? Não estou achando o termo. Não estou achando o termo que ele usa. Só um instante, gente. Aqui. Indentured, acho que é essa a pronúncia correta. Indentured. Não existe uma tradução direta para o português. O termo que mais se aproxima seria, então, mesmo aprendiz. Né? A tradução seriam jovens que estão aprendendo alguma função, alguma atividade. Então, eu chamei de aprendizes. Né? Então, nessa primeira parte, nesse primeiro eixo da argumentação dele, ele faz esse apanhado bibliográfico também, tentando apontar as diferentes definições para trabalho encarcerado, para trabalho prisional. Então, ele tenta diferenciar escravidão, isso que ele chama de indentured, trabalho assalariado. Então, ele vai tentar fazer uma diferenciação entre esses termos, esses conceitos, apresenta uma historiografia a respeito de cada um dos termos, e ele apresenta também uma definição própria, né? Lá na página 55, ele diz que a proposta dele para definir o trabalho prisional, a definição dele é o trabalho exercido por indivíduos sob controle administrativo ou penal. E aí ele diferencia do trabalho escravo como claramente separado do trabalho prisional. Ele diz que o trabalho exercido por escravos é considerado trabalho penal, nesse trabalho, somente na condição de imposição de uma medida administrativa ou penal suplementar, como um complemento de uma medida administrativa ou penal. Então, só nessa condição, para ele, o trabalho escravo pode ser assemelhado ao trabalho prisional para fins desse artigo. Né? Então, dada essa definição, que é o objetivo desse primeiro eixo, né, classificar o trabalho prisional, dada essa definição, a gente parte, então, para o segundo eixo, onde ele faz
um levantamento a respeito do trabalho prisional, e aí é um levantamento bastante amplo, não vou apresentar aqui cada uma das apresentações que ele faz, porque é bastante vasto, mas ele inicia tentando identificar as primeiras experiências de trabalho prisional, né? E aí mais adiante a gente vai entender por que ele volta tanto, né? Por que ele volta no Império Romano, por que ele volta no Império Otomano. E aqui nessa parte ele cita, apenas cita de passagem, a aplicação do trabalho marítimo, do trabalho trabalho marítimo e no combate naval, que são os termos que ele usa. E aí ele vai apresentando como que diferentes sociedades, diferentes grupos políticos, como que eles vão implementando o trabalho prisional. E aí ele cita o Império Romano, ele cita a República de Veneza, ele cita o Império Otomano. Na sequência, ele fala a respeito dos impérios islâmicos, onde ele apresenta, ele cita a obra do Anthony Gorman, que diz que, sempre que necessário, o serviço nas galés eram comumente prescritos como punição, bem como o trabalho agrícola e, numa menor escala, o trabalho industrial. Isso em referência aos impérios islâmicos. Na sequência, ele fala que, além das galés e do serviço público, a servitude penal se desenvolveu no período moderno, especialmente na forma de transportation, também como forma de povoar e assegurar novas aquisições de território imperial. E aqui ele está fazendo uma referência específica ao Império, ao Império Português, né? Português não, me desculpe, ibérico, né? É um pouco mais amplo, que é uma referência à obra do Timothy Coates, está na nota 21, a nota de rodapé 21, tem uma lista de bibliografia bastante interessante a respeito da penalidade, do crime, da punição no Império Ibérico. E, na sequência, ele segue falando sobre outras experiências, né? Ele fala da experiência holandesa com a Companhia das Índias Orientais, ele fala do Império Espanhol, dessa experiência da punição no Império Espanhol, cita Cuba, Porto Rico, México. E diversas vezes ao longo do texto, ele sempre vai defendendo o quão fundamental é certas participações nessa transição para a modernidade. Então, ele sempre fala, é importante levar em consideração, é fundamental o papel exercido pela sociedade, pelo Estado, pela cultura, pela religião, mas em nenhum momento ele diz que papel é esse. Mas ele repete diversas vezes ao longo do texto. Tal situação, tal grupo, tal estado, tal país, tal região, tal prática exerce um papel fundamental. Mas não encontrei em ponto nenhum do texto que papel é esse, né, que eles exercem, mas é fundamental. E aí ele vai e segue na sequência falando da experiência britânica e dos efeitos da independência norte-americana, cita essa movimentação, né, essa movimentação de povos na composição, na Constituição dos Estados Unidos, que ele chama inclusive de hidra de muitas cabeças, e aí os povos aos quais ele se refere são os africanos escravizados, os britânicos, holandeses, alemães, franceses. Segue falando sobre ele não chega a chamar de reforma penal, mas o ponto do qual ele trata aqui, quando ele vai falando Pensilvânia, Auburn, esse desenvolvimento, né, da produção, do crescimento da penitenciária, a gente conhece na literatura como a reforma prisional, né? É comumente chamado na
na literatura de reforma penal, reforma prisional, é tratado por reforma. Mas ele não chega a usar esse termo aqui, não. Depois que ele fala, aí ele vai falar da experiência europeia. Tem um comentário aqui que ele coloca no meio logo na sequência, né, quando ele fala da experiência norte-americana, e aí ele volta para a Europa e ele faz um comentário que eu achei interessante, eu vou reproduzir aqui. Nas sociedades de plantation e na periferia econômica, a abolição da escravidão, na primeira metade do século XIX, as formas de governo colonial e as dinâmicas locais contribuíram fortemente para fazer da raça um fator fundamental na formação específica e articulada dos regimes de punição. Em todos esses casos, o trabalho prisional proporcionou instrumentos, né, um instrumental nos interesses econômicos, tanto locais quanto coloniais, tanto de empreendedores e de autoridades, com a persistência da mentalidade e da hierarquia racial. Eu achei esse um ponto bastante interessante de destacar. E aí, na sequência, já perto do final dessa obra do Foucault, né, e ele cita a questão da punição disciplinar. Mais uma vez, retoma a Grã-Bretanha e os desdobramentos da abolição da escravidão nos anos de 1830, fala de passagem do caso francês, retoma o Império Português, segue apresentando a bibliografia a respeito das deportações e da transferência de populações em massa decorrentes da Segunda Guerra, destaca também a historiografia e uma vasta, né, literatura sobre os campos de concentração nazistas, faz também uma referência à literatura sobre as gulags soviéticas, referência à China socialista, na sequência tenta fazer ali de leve um apanhado, ainda que mínimo, sobre a África e cita o caso do Quênia, e encerra por aí, né, a segunda parte, o segundo eixo, que é esse levantamento bibliográfico a respeito do trabalho prisional. E na última parte, né, no último eixo, que ele chama de expandindo a historiografia do trabalho prisional, ele tenta fazer aquilo que eu disse no começo, né, ele tenta identificar, bom, agora que eu fiz esse levantamento bibliográfico, agora que eu já apresentei toda essa literatura, que é bastante vasta, né, especificamente sobre o trabalho prisional, o que eu identifico nela como limitado e como lacunar, né? Então ele começa dizendo, a presente fragmentação da pesquisa, então ele entende que há uma fragmentação da pesquisa em um conjunto de subdisciplinas e áreas geográficas relacionadas a regimes individuais de punição. Partindo desse pressuposto, ele identifica que há uma limitação, primeiro, cronológica, e a segunda limitação é que a historiografia está restrita a uma aproximação muito eurocêntrica. A partir disso, ele tenta propor, né, caminhos de como sanar esses problemas, e aí, enfim. Em relação à cronologia, né, o que ele destaca é a cronologia, ela está muito a partir do século XVI, né, quando vai se tratar sobre prisões, estamos muito restritos ao século XVI. O que ele propõe, então? Um recuo no tempo. Pura e estritamente, um recuo no tempo.
Vamos falar sobre as experiências medievais de punição. Vamos retomar ao Império Romano. Ele fala bastante do Império Romano, né? Por que compreender as formas de imposição de trabalho forçado no Império Romano ajuda não só a compreender o próprio Império Romano, mas ter uma medida comparativa para os impérios mais recentes. E quando ele fala da aproximação eurocêntrica, que para mim, assim, é uma impressão minha, a gente pode discutir isso, né, na sequência. É uma contradição de termos quando ele propõe voltar no período medieval e no Império Romano. Ele já deu uma patinada aí, né? Quando a gente pensa estritamente o que é a definição de medievalismo, nem a Europa inteira cabe nele, né? Mas, enfim. E aí, quando ele fala da aproximação eurocêntrica, ele diz que é importante evitar esse olhar de modernização orientada por uma aproximação que destaca uma transição acompanhada pelo iluminismo recente da Revolução Industrial. Uma perspectiva verdadeiramente global é necessária. É necessário que haja conhecimento sobre as áreas não ocidentais. E fica um pouco nisso, né? Ele percebe que há essa lacuna, que não há muito conhecimento produzido, ou, não digo produzido, o termo que ele usa, é o termo que ele usa, né? Mesmo que eu discorde, não há muito conhecimento produzido e acessível sobre áreas não ocidentais. Mas a proposta dele dá uma patinada um pouco, eu achei, e aí eu encerro aqui e abro para vocês fazerem as colocações. Só retomando rapidinho, 3 eixos, uma conceitualização do trabalho prisional, um levantamento bibliográfico bastante amplo, bastante interessante, e uma tentativa de identificar lacunas e propor direcionamentos de pesquisa. E aí eu abro para vocês colocarem suas impressões, não sei o que vocês gostariam de discutir, de propor, de apontar no texto. O que vocês acham? Muito obrigado, Angela, pela apresentação bem completa e clara do texto de Anderson, de Wittgenstein. Eu sou de acordo com você quando esse trabalho é fundamental, acho, para ter uma visão global do fenômeno da colonização penal no ponto de vista da história social do trabalho. E acho que a historiografia é bem pobre sobre essa questão capitalista, econômica, da colonização penal, que o eixo de trabalho é agora penal demais, com certeza, e que essa questão penal em verdade, é uma questão das mudanças socioeconômicas do mundo no século XIX. Mas vamos agora a uma questão que o grupo tem na sua identidade, no seu ADN, é a questão de fazer uma cronologia mais precisa da colonização penal. O De Vito fala das raízes medieval, antiga, depois fala da colonização penal moderna, da modernidade industrial, mas ele não fala da período contemporânea, o mais contemporânea desde, acho que, a período durante o Foucault escreveu, e o grupo
pensa muito importante fazer essa cronologia que corresponde a uma cronologia econômica e social. Primeiro, uma época de antigo regime, que é a época também da primeira colonização, com uma sociedade fundada sobre a escravidão e o racismo de Estado, né? Uma sociedade compartilhada sobre a raça. Segunda parte é a período industrial, com sociedades nas metrópoles que mudam, muitos, com a criação do que em francês, na historiografia francesa, falamos de bas-fonds, no modelo do califá, a criação do mito dessa classe obreira perigosa, que precisa sancionar e punir, e então mandar nas colônias, e também construir um novo império colonial, um novo projeto colonial para dar aos mercados perspectivas de crescência, né? Então, a gente vê também uma terceira período, que é a período que começa com a decolonização e também o mundo pós-industrial, né, em Europa e no mundo ocidental, que corresponde também à crise da prisão. E o trabalho forçado, o trabalho na prisão não desapareceu, mas mudou em sua organização e seus objetivos. Então, o primeiro trabalho, acho um trabalho de clarificação cronológica. E a gente vê nesse trabalho de história global, onde Claire Anderson e Christian De Vito têm em nosso assunto, acho, fizeram o maior trabalho, né? Nessa perspectiva global, achei uma falta essa cronologização, né, nesses trabalhos. É um pouco vago. Precisa clarificar isso. E acho que tem agora esse também, eu vi também uma outra limita grande. Eu vou terminar para fazer um intercâmbio mais dinâmico entre nós. Outra falta eu acho a perspectiva bem anglo-saxona de Anderson e De Vito, né? A historiografia, os exemplos são bem delimitados nesse mundo. E então, para o francês, que eu sou, é bem surpreendente não ver, por exemplo, a questão nesse trabalho de De Vito, do trabalho forçado em África, que é o regime do indígena. O trabalho forçado dos africanos nas colônias francesas, por exemplo, que é o outro jeito de propor o trabalho forçado na colonização, que é, acho, bem perto do escravidão, sim, e que pressupõe uma inigualdade cívica e penal. Então, é um trabalho um pouco limitado por nesse sentido também. Mas vamos discutir disso juntos, né? Um pequeno ponto, Angela, é para Endenture, que é a forma de trabalho contractual que foi muito presente no Império Inglês, significa que, como explicar? São pessoas na parte asiática do Império Inglês, britânico, índias, mas também um pouco africanos também, que foram engajados com contratos iniguais
para vir às outras colônias no Oceano Índio, mas também na América nos Caribe, né? Bem perto daqui em Guiana, o Suriname e a Guiana inglesa foram quase a metade da população agora vem desse formato de migração forçada, né? E tem um exemplo no Brasil bem perto que os seringueiros, que acham que são considerados como uma forma de indentured work, né? Indentured people, que é um contrato inigual que cancela a liberdade para o contratador e que foi assinado numa língua que as pessoas não praticam, a maioria, com analfabetismo, né? Então, essa forma de jogo legal, né? Uhum. Tá bom para mim. Otávio? Bom, esse texto do David e do Lichtenstein foi o primeiro texto que eu li desde que a gente começou os nossos encontros e discussões aqui no FALC. Lembro que foi o editor que enviou para a gente esse texto, né? Já faz bastante tempo, bem no início das nossas conversas. Eu achei muito interessante, até porque, como eu tinha falado na minha apresentação, eu já tinha lido algumas coisas sobre o trabalho prisional, que foi matemática que eu tive no mestrado, mas dentro de uma, assim, a minha perspectiva de análise do prisional, eu parti de um ponto de partida muito mais recente, historicamente falando, do que essa análise, não é? Que o David e o Lichtenstein fazem nesse texto, nesse artigo. A gente tem aí essa ideia que na verdade, um grande paradigma, não é? Do nascimento das prisões, trazida pelo Foucault, e não só no texto, nesse texto de hoje, como no texto lá da Claire Anderson, que é a introdução do livro dela, eu acho legal que a gente redimensiona, acaba desmitificando essa ideia de que a prisão, ela tem necessariamente seu ponto de partida ali pelo século XIX, e ampliar mais esse escopo, não é? Trazendo outras leituras. Tem uma aqui no texto que eu separei, eu achei interessante, que é uma análise que os autores fazem a respeito de alguns movimentos sociais que ocorreram lá no século XIII, não é? Por volta do século XIII, que eles vão conceituar como ali uma relação que se estabelece antes de uma ideia de assim, expulsão de determinados indivíduos que eram, por vários motivos, não é, considerados indesejáveis, não é, sua contenção. Então, eles colocam da expulsão à contenção, ali por volta do século XIII, e que aí, por sua vez, isso acaba criando uma série de novas instituições de encarceramento, entre aspas, não é? Casas para leprosos, bordéis, hospitais, alguns alojamentos para judeus, e que aí isso acaba, assim, de certo modo, desconstruindo aquela ideia que é muito comum no direito penal clássico, não é? Pelo menos aqui para o âmbito jurídico, de que anteriormente ao nascimento da prisão, né, que vai ser demarcada ali, mais ou menos a partir do momento em que é editada a obra do Célio Beccaria, em que a prisão, não é, ela passa, então, a cumprir uma determinada função, né, que vai além da mera custódia daquele indivíduo que está ali aguardando a execução de uma pena capital, uma pena de suplício, ou está ali contido temporariamente, por um tempo relativamente curto, acaba sendo relativizado, não é? Porque aí nós teremos uma espécie de nascimento da prisão assim, medieval,
que é o que defende esse autor citado pelo De Vita e pelo Lichtenstein, que é o Guy Geltner, né, o Guy Geltner, que vai falar desse nascimento da prisão medieval, uns 5 ou 6 séculos antes dessa cronologia que foi apresentada pelo Michel Foucault. Então, eu também penso bastante, fiquei refletindo acerca desse texto, que é um texto, como a Angela estava dizendo ali, ele não traz muitas respostas, né? As análises, não faz uma análise propriamente dita, mas ele instiga várias reflexões, não é? Principalmente por conta desse levantamento biográfico, por tratar dessas questões que, pelo menos assim, dentro da minha grade de leitura, eu não tinha pensado muito sobre isso antes dessa forma. Mas que eu acho bastante interessante de ter essa ideia. Mas o que eu estava voltando ali, que eu tinha dito, né? Essa questão dessa relação entre trabalho penal e trabalho prisional, não é? Essa relação trabalho penal, trabalho prisional, por vezes, não é? Parecem serem expressões tratadas quase como sinônimas, mas que eu penso que são bastante distintas, né? Porque se a gente pensa trabalho prisional, não é? Os trabalhos que são desencadeados ali dentro das prisões, eles vão atender a uma determinada filosofia da pena, não é? Eles vão atender a determinados objetivos que estão, a meu ver, né, vocês são historiadores, sabem melhor do que eu, mais relacionados com todo esse instrumental, assim, utilitarista, não é, que surge a partir da modernidade. Agora, se a gente pensa trabalho penal, aí nós estamos diante de uma categoria de análise que ela vai muito além, historicamente falando também, do que o trabalho prisional propriamente dito, porque se a gente trabalha com essa perspectiva de trabalho penal, então basta que o trabalho ele seja fruto ou ele seja executado em razão de algo que não precisa ser uma punição propriamente dita, mas, por exemplo, esses movimentos de colonização agrícola, de migração forçada, e outras penas também que são desencadeadas pelos poderes hegemônicos, não é? Mas que não são executadas necessariamente no âmbito prisional, no âmbito encarcerado, né, propriamente dito. E aí, pensando nessa ideia de trabalho penal, a gente pode relacionar o trabalho, aí traz a ideia de trabalho condenado, não é? Uhum. O indivíduo, ele, por ser condenado, não é? De alguma forma, condenado ao exílio, condenado... Aí, lá no texto que nós vimos, né, da Claire Anderson, na introdução ao livro dela, que é citado também pelos autores, ela vai fazer bem ela traz, não é, de uma forma bastante clara todas essas realidades de trabalho condenado ou de trabalho penal que foram utilizadas por diferentes governos, por diferentes assim, poderes, não é, ao longo da história em diversas assim, localidades. E aí eu penso que o esforço dos autores, não são só eles, não é, mas outros que eles citam também nesse texto, de tentar esboçar, não é, uma leitura assim globalizada acerca de todas essas manifestações que foram surgindo historicamente assim falando. E nesse sentido eles vão propor, que é um cara chamado Taylor C. Sherman, não é, que propõe essa ideia de rede coercitiva, não é? Uma nova estrutura para entender as conexões mútuas entre os diferentes regimes de punição e as ligações entre punição como um todo e o contexto político, cultural, social, econômico e administrativo em escala global, ou pelo menos imperial. Então, são objetivos bastante ambiciosos, não é? E eu acho que é muito presente também na reflexão dos autores que a Claire Anderson também bate nessa tecla,
reforça isso, que é, e também nós aí trabalhamos algumas semanas atrás um texto do Boaventura de Souza Santos, que fala sobre a questão do pensamento abissal, que é essa urgência que nós temos de se pensar uma história, nesse caso, uma história que está, no caso, focada na ideia de um trabalho penal, de um trabalho condenado, que não seja eurocêntrico, não é? Que ela traga uma análise, uma leitura de manifestações, né, assim, que assim ocorreram de uma forma relacionada a esses mecanismos, mas no sul global, não é? E não simplesmente aquelas experiências que foram, que se manifestaram ali na Europa e assim nos Estados Unidos, não é? Eles citam, não é, as experiências que houveram lá nos Estados Unidos, como lá na Pensilvânia, em Melbourne, não é? Mas aí trazendo essa ideia do trabalho do preso dentro de uma perspectiva mais mercantilista, não é? Mais econômica, capitalista, já trazendo para a ideia de modernidade. Então, ali, assim, nessas experiências, não é? Eu já acho que nós estamos falando de um trabalho prisional, mais propriamente dito, não é? Agora, quando a gente parte para fazer uma reflexão acerca do Império Romano, como a Ângela disse, que ele várias vezes volta nesse ponto, e de outras manifestações de trabalho de condenados em regimes imperiais, aí eu já acho que nós estamos diante de uma outra categoria que é muito mais ampla do que o trabalho prisional especificamente. É isso. Passa a bola. Não, eu acho que, justamente, eu acho que, pegando o gancho aqui no comentário do Otávio, tem uma sutileza na expressão convict labor que precisa ser bem demarcada mesmo, né? Porque, primeiro, assim, é importante pensar de onde vêm esses autores, qual é o diálogo que eles estão tentando estabelecer entre a história da punição e a história do trabalho, né? Enfim, existe um esforço de integração dessas duas áreas, desses dois campos de pesquisa, que ainda está por ser construído. Enfim, eu diria que na última década isso começou a ser feito de forma mais evidente, né? Ele cita o trabalho do Marcel van den Linden, que é de fato bastante marcante para a historiografia do trabalho no Brasil, que pensa, por exemplo, essa diferença, essas várias categorias de trabalho no Brasil do século XIX. Então, até os anos 80, se considerava que nós tínhamos escravos, trabalhadores escravizados e trabalhadores livres, né? Duas categorias bem evidentes, bem estanques e bem separadas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, né? Conforme a pesquisa histórica, enfim, historiográfica foi se aprofundando, começou a se descobrir outras formas sobretudo a pesquisa em arquivo, né? Começou a se descobrir outras formas de trabalho que não se encaixavam exatamente nem em outra categoria. Então, por exemplo, como classificar o trabalho dos colonos? Os colonos, famílias de colonos que vêm da Europa trabalhar nas plantações de café, não são escravos, são trabalhadores livres, mas têm uma espécie de contrato informal, uma espécie de contrato precário, né? Um contrato bastante precário, onde os direitos não estão assegurados pelo Estado, não estão assegurados por ninguém exatamente, porque eles estão totalmente entregues à administração do proprietário de terras, né? Então, o proprietário de terras tem uma caderneta
onde ele anota as dívidas desses operários, desses trabalhadores, as dívidas das famílias, e no final das contas, muitas dessas famílias trabalham ao longo de um mês e sequer recebem um pagamento pelo seu trabalho. Ou recebem uma parte do pagamento previsto, ficam devendo além daquilo que eles esperavam dever. Enfim, é uma categoria de trabalhadores que não é pequena, mas que produz uma espécie de zona cinzenta nessa tentativa de categorização muito explícita, né? Muito fechada, né? Dos tipos de trabalhadores. Então, é interessante voltar nesse conceito de mercantilização do trabalho e a maneira como ele mobiliza essa noção de mercantilização do trabalho, porque ali tem uma chave importante, né, conceitual, que é justamente a ideia de que a mercantilização do trabalho não está restrita ao trabalhador assalariado. A mercantilização do trabalho, ela envolve também outras formas de trabalho não assalariado, outras formas de trabalho não livres, né? E aí ele inclui, entre outras formas de trabalho, o trabalho coercitivo, né? O trabalho sob coerção ou o trabalho dos condenados, né? E aí tem uma pequena sutileza que muda conforme o estatuto jurídico de cada época e de cada lugar, que é justamente o que é o condenado, né? O trabalhador condenado, ele é um sujeito que, antes de se transformar em trabalhador, ele passou por um processo jurídico, né, por um processo judicial, por um processo de condenação que determina a sua condição não só como trabalhador, mas também como criminoso, desviante, enfim, tem uma série de outras categorias que são adicionadas a esse trabalhador e que vão determinar a maneira como ele se vê, a maneira como ele se coloca nas relações sociais, a maneira como ele é tratado pelo Estado, a maneira como ele é inserido no território e a maneira como ele contribui para a expansão territorial dos impérios. Quer dizer, no fundo, o objetivo dos autores é mostrar, veja bem, o trabalho penal não é, como o Otávio falou, o trabalho penal não é aquilo que é executado dentro de uma instituição para, enfim, você cumprir uma execução lá, X horas de trabalho, quebrar pedra, enfim. Não, o trabalho penal ele é muito mais amplo do que isso. Essa noção precisa ser conectada com outras relações de trabalho, né? E que muitas vezes são executados para além dos muros da prisão, né? Por isso ele mobiliza a ideia do excarceration, né? A ideia de que os trabalhadores condenados, eles podem inclusive ser contratados por empresas particulares para executar trabalhos específicos fora do ambiente regulado, regulamentado pelo Estado, né? Então, uma espécie de escravo de nação, né, onde o sujeito não tem a possibilidade de negar sequer um contrato de trabalho que foi imposto a ele por uma condição jurídica absolutamente excepcional, né? Quer dizer, então, em alguma medida, eu acho muito interessante essas reflexões, assim, tem um diálogo muito forte com uma sociologia do trabalho que me interessa bastante, eu acho muito rico. Por outro lado, eu acho que tem limites, né? Enfim, acho que tem limites, sobretudo no que diz respeito ao recorte temporal, né? Enfim, se a gente amplia muito e começa a enxergar a mesma categoria em diferentes épocas da história, em diferentes lugares do mundo, a gente a gente vai ou a gente corre o risco de colocar uma espécie de manto unificador nas relações, né? Ou a gente corre o risco de perder, né, a especificidade da nossa categoria
e pulverizar essa categoria em diferentes épocas, em diferentes lugares, o que não diz muita coisa, né? Então, eu acho um esforço interessante nesse sentido, né? Eles não apresentam nada de muito inovador, no sentido de que todas essas críticas que fizeram ao Michel Foucault, enfim, para quem está escrevendo em 2013, 2016, bom, essas críticas já tinham sido levantadas assim que o Foucault publicou o Vigiar e Punir. Quer dizer, eles estão repisando uma crítica velha ao texto do Michel Foucault. Quer dizer, já tem toda uma historiografia que eles mesmos citam, né? E, enfim, não preciso ficar aqui repetindo. E tem uma questão que eu acho interessante. Não sei se vocês perceberam isso, mas no final do texto, quando ele começa a apresentar, porque é isso, eles apresentam as limitações, essas duas limitações que a Ângela marcou muito bem, né? A limitação cronológica e a limitação eurocêntrica, né? Da abordagem eurocêntrica. Mas eles não fazem só isso, né? Eles sugerem uma agenda de trabalho, né? Para quem se interessa no avanço dessas pesquisas, né? Então eles falam, eu anotei aqui, né? Sobre a importância de perceber os processos de excarceration e incarceration como elementos centrais na história do trabalho penal, a importância do estudo da agência dos presos e sua capacidade de moldar a política de punição e do trabalho penal fora das instituições políticas e penais, né? Por exemplo, essa relação entre o trabalho penal com os movimentos trabalhistas fora da prisão, que é um esforço historiográfico recente. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Heather Thompson, mas ela tem 2 ou 3 artigos publicados sobre isso, sobre a ideia de que os trabalhadores das prisões fazem parte dos trabalhadores de modo geral, né? Rompendo um pouco com essa ideia do lumpen, né? Enfim, a ideia de que uma ideia marxista, né, de que os presos não podem ser considerados como classe trabalhadora. Então, romper um pouco com essa noção do lumpen, né? E aí tem enfim, ele recupera eles recuperam de forma bastante inteligente o trabalho do Georg Rush, que eu acho que é importante lembrar aqui, né? Um trabalho também clássico, seminal para as nossas pesquisas, né? O Pena e Estrutura Social, que relaciona a história das prisões com o desenvolvimento dos mercados de trabalho. Eu acho bastante importante esse livro. Então, eles falam, por exemplo, nessa relação entre o trabalho penal e o movimento trabalhista fora da prisão, eles destacam aqui 4 pontos que eu acho importante mencionar. Então, o efeito disciplinador que o trabalho penal exerce sobre o trabalho livre. Então, pensar essas duas instituições na correlação que existe entre elas, né? Observar como setores específicos da economia, né? De alguma maneira, competem com o trabalho penal ou colocam em competição o trabalho penal e o trabalho livre em determinados contextos. Qual é o papel dessas organizações trabalhistas em limitar o trabalho penal, justamente para evitar determinadas concorrências e para limitar o trabalho dos presos a esse trabalho prisional que o Otávio mencionou, ou seja, o trabalho realizado no interior das instituições, né? E essa ideia de que essa percepção de que o trabalho penal compete com o trabalho livre, ela também se manifesta na ordem do imaginário, né? À medida em que determinados tipos de trabalho, né, por se assemelhar ou por serem executados também pelos condenados, né, eles são carregados de uma carga, de um imaginário negativo, né? Então, enfim, tem uma expressão muito comum quando a gente vai se referir a determinados trabalhos repetitivos, determinados trabalhos braçais, né? A gente fala, isso é trabalho de preso, né?
Então, existe um esforço, né? E claro, aí eles não... Veja bem, eles estão apontando possibilidades de pesquisa, né? Eles não estão apontando mais só limitações na bibliografia, né? Eles estão apontando possibilidades de pesquisa futuras, né? Evidentemente. E que, do meu ponto de vista, não necessariamente se conecta ao título principal do trabalho deles, que é justamente escrever uma global history do trabalho penal, né? Quer dizer, enfim, são possibilidades de pesquisa sobre o trabalho penal, mas não necessariamente em contexto global, né? Então, eu não sei, eu acho que eles abriram tanto eles exploraram tanto as possibilidades de pesquisa sobre o trabalho penal e as possibilidades de diálogo dessas pesquisas com outros campos da pesquisa científica, que eu senti que eles perderam um pouco o pé da situação. Eu não sei, acho que eles globalizaram demais o próprio objetivo do texto, assim. Achei que bom, aí eles falam, por exemplo, que existem poucas pesquisas sobre o impacto do aprisionamento nas famílias, nos amigos dos condenados. Bom, pouca coisa se sabe sobre a história pregressa dos prisioneiros e sobre a história dos prisioneiros após a prisão, né? Pouco se sabe sobre a questão de gênero, sobre a questão da juventude, enfim, eles começaram a apontar caminhos que, do meu ponto de vista, fogem um pouco do tema central do artigo, que é propor uma história global da prisão, desculpa, uma história global do trabalho penal. Eu não sei como é que vocês percebem isso, mas achei que no final, e sabendo agora que, pela Ângela, que eu não sabia, né, que é um texto já publicado, né, foi revisto e republicado 3 anos depois, eu achei interessante, porque assim, me parece que é um texto, tudo bem, é um texto que tem muitos insights, como foi mencionado aqui. Ele tem muitos insights, tem muitas sugestões interessantes de pesquisa. É um texto exploratório, isso é importante demarcar, né? É um texto exploratório, quer dizer, é um texto onde eles se arriscam muito, né? Eles estão, quer dizer, não é um texto fechado, controlado, não, é um texto onde eles dão a cara a tapa mesmo, eles se colocam para apanhar, né? Mas me parece que o texto não, eles não amarram determinadas questões, eles deixam algumas questões em aberto, não sei. Eu fiquei um pouco com essa impressão, apesar de que me ajudou muito a pensar questões particulares do meu trabalho. Foram algumas questões muito, enfim, muito interessantes, eu acho. Por exemplo, essa relação do trabalho penal com a política econômica, isso, enfim, eles abordaram muito bem. Tem um recenseamento bibliográfico relativamente exaustivo, né? Eles foram, enfim, é uma referência, né? É um texto de referência, a gente pode dizer, né? Vamos deixar a Angela, né? Não sei. Uhum. Eu só tenho uma pequena coisa, mas você fala, Dirceu, dessa grande mescla de todas as formas de trabalho forçado, né? Eu acho Uhum. que o Christian De Vito agora respondeu a ele mesmo. Ele trabalha no centro de pesquisa em Bonn, que em Alemanha, que se chama o Center for Slavery and Dependency. Dependências é o conceito que coloca tudo junto. Eu acho que é bem interessante se você faz limites, coloca limites nisso para não mesclar e só para clarificar coisas. E as dependências colocam juntos o trabalho doméstico
o trabalho das mulheres nas suas casas, a escravidão, o trabalho forçado, tudo o trabalho que não se faz igualmente, que tem uma noção, uma dimensão de segregação. E acho que essa estratégia de labelização, para ter uma terminologia de Goffmanina, é muito central em nosso trabalho, no sentido do que, no jeito penal, no jeito da história econômica do trabalho, da sociologia do trabalho, no sentido da história colonial, é cada vez uma história da labelização, é verdade. E a labelização também do espaço, do território, aqui na América do Sul, no Caribe, onde o espaço, acho que é a parte do mundo onde o espaço é o mais segregado, né? E que esse continente, na sua período pós-colonial, pós-colombina, para falar do jeito bem antigo, é o mundo construído nessas bases, né? Vou deixar a Angela, porque bem falou, Crato, que estou fazendo isso. Bom, não tenho tantos comentários, acho que vocês apontaram vários elementos aí, fizeram várias discussões. Eu confesso que quando eu vi o título do texto, eu achei que fosse um trabalho mais teórico, discutindo o enquadramento do trabalho prisional dentro de uma história global, no sentido um pouco mais teórico, mas não fiquei tão decepcionada, porque, como o Dirceu mesmo disse, é um trabalho com um levantamento bibliográfico que chega a ser exaustivo, bastante amplo, que suscita muitas reflexões, como o Otávio mesmo falou, e não só pelo texto, mas também pelos comentários, eu percebi que tem um ponto que eu acho que a gente vai, ao longo das nossas conversas e reuniões, que a gente vai discutir um pouco, que é a questão das periodizações, né? Como medir as trajetórias, as referências o Dirceu falou, é complicado a gente voltar tanto no tempo, porque senão vira uma pulverização. E eu coloco uma questão que ok, mas qual a medida, né, quando a gente faz isso? Né? Aí concordando com o Dirceu, né, não é uma divergência, é só uma questão a mais. Quando a gente volta muito no tempo, buscando algo que a gente conhece hoje, qual que é a medida que a gente está usando, né? Qual que é a referência? Qual que é o modelo para dizer que algo no Império Romano é uma continuidade ou uma ruptura, enfim. Eu acho que a questão das periodizações aí, como medir a experiência humana no tempo e no espaço, vai ser uma discussão boa, porque aí eu vou fazer uma provocaçãozinha, né? A medida que a gente usa é uma medida europeia, né? Antiguidade, período medieval, modernidade, contemporaneidade uma criação aí mais especificamente francesa, né? E romper com isso gera umas discussões bem acaloradas, né? Nessa forma de medir a experiência humana. Mas, enfim, a gente vai ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo e vai acertando as arestas aí. Não sei se mais alguém quer comentar mais alguma coisa. No nome dos pesquisadores franceses, desculpa pelas prisões periódicas. Não, é sério, uma pequena coisa para os pesquisadores franceses pensam muito nisso, com certeza. E você falou dessa periodização europeia, também o David fala disso, né? Quando ele fala que a gente precisa dar uma olhada em outros mundos prisionais, que não são ocidentais. E isso tem parte, bem
De Vito não conhecer nada da historiografia francesa, é louco isso, porque é bem evidente que fala da história conectada no Romain Bertrand, é a história à parte igual, sabe? Que fala dos espaços essa escola historiografia que junta a história global e a Subaltern Studies, que faz essa história dos povos opressados por a historiografia, mas também por a história e por os povos colonizadores, da sua parte. E a gente tem essa perspectiva também, porque a historiografia sobre a colonização penal da América é feita longe de nós também, longe de nós. E é feita no Brasil, em São Paulo, e não nas fronteiras. É feita em Europa, é feita nos Estados Unidos, mas são muito poucos pesquisadores nas zonas que... E isso muda tudo, porque essa experiência do espaço, a experiência sensível, também não existe. E acho que é uma dimensão também que o nosso grupo vai trabalhar mais com outras fontes também. Sim, totalmente. Agora, a periodização não precisa ser sinônimo de uma outra prisão, né? Eu acho que ela é importante porque justamente ela esclarece, ela ilumina o nosso objeto de pesquisa, né? Então, a gente tem um compromisso que é o compromisso com a história, né? E com a história que a gente quer fazer, né? Com a história que a gente quer escrever. E nesse sentido, a periodização ela dialoga diretamente com os nossos interesses, né? Então, sei lá, por exemplo, quando em reuniões anteriores a gente discutiu essas possibilidades de periodização, né? A gente falou, como pensar, por exemplo, o momento contemporâneo? Quando se inicia o momento contemporâneo de crise da prisão? Né? Ele se inicia no pós-Segunda Guerra Mundial, ele se inicia nos anos 70 com a explosão dos movimentos dos direitos civis, com o encarceramento em massa. Enfim, isso está em discussão, evidentemente, né? Agora, se a gente estabelece, por exemplo, que há uma crise na prisão, nas prisões, ou uma crise num determinado projeto prisional, seja no pós-Segunda Guerra, seja nos anos 70, significa que nós estamos afirmando que houve o início de um projeto prisional e que, portanto, o início desse projeto prisional delimita um tempo, delimita o início de um tempo, de um contexto, né? Agora, o que abre uma outra discussão, porque quando é que se iniciou esse projeto prisional e que projeto prisional é esse? Enfim, essas discussões elas não vão terminar aqui, mas eu acho que é importante a gente ter clareza das ambiguidades dessas delimitações, né? Então, por exemplo, é muito interessante, porque, claro, o Foucault é um cara ótimo para as pessoas baterem, né? Porque o sujeito que tem uma fama como ele teve, que tem uma obra como a dele, lida no mundo inteiro, traduzida em diferentes línguas, enfim, é uma referência global, né? Então, se você tem interesse em fazer uma história global do trabalho penal, você vai se referir a Foucault, nem que seja para bater nele. Então, por exemplo, o Geltner, que o Otávio mencionou, ele reconhece que a cronologia apresentada pelo Foucault no História da Loucura é mais interessante que a cronologia apresentada pelo Foucault no Vigiar e Punir, né? Porque as instituições que o Foucault menciona ali no pós-Idade Média, né, são aquelas mesmas que o Geltner vai falar que estão na origem da prisão, né? Agora,
a gente também tem que pensar se é tão interessante assim, se ficar se discutindo qual é a origem da prisão, ou onde está a origem da prisão, né? Enfim, eu acho que, nesse sentido, a nossa discussão conceitual mais interessante é a colonização penal, né? E como esse conceito de colonização penal, colonização penitenciária, ajuda a pensar os processos de formação das sociedades latino-americanas, claro, em conexão com outros movimentos e outros processos que não se iniciaram aqui, né? Que estão conectados a outras regiões do globo, né? Enfim, como por exemplo, por exemplo, uma coisa que é muito pouco pensada, né? Mas a relação entre a, o trabalho penal e a escravidão, né? Enfim, é, muitos autores já falaram sobre isso, autores que a gente já leu aqui, inclusive, nesse livro da Claire Anderson, fala-se muito sobre isso, né? A ideia de que muitas vezes os condenados compartilhavam o mesmo ambiente de trabalho dos escravos, né? E recebiam um tratamento muito semelhante, né? Podiam ser submetidos à escravidão, né? Podiam ser libertados, podiam retornar à prisão, enfim. Então tem uma dinâmica que é muito interessante, né? E pensar essas relações, né? Não estou abrindo mão da necessidade de estabelecer uma cronologia, pelo contrário, eu acho que é fundamental estabelecer uma cronologia, mas toda cronologia é uma estratégia metodológica, né? A cronologia, ela dialoga com a construção do nosso objeto de pesquisa, né? E o nosso objeto de pesquisa, enfim, no contexto do grupo, pelo menos da maneira como eu vejo, ele permite uma cronologia mais ampla, né? Enfim. É interessante, agora está falando assim, eu estava lembrando de um trecho lá da tese do Romani, que eu estou lendo, né? Uhum. E aí ele menciona lá numa determinada parte, ele vai falar sobre os antigueses, né? E ele faz essa mesma relação, claro, não nesse mesmo, exatamente como tu fizeste agora, mas ele fala acerca dos escravos e ex-escravos da Martinica, na cidade de Saint-Pierre, que, apesar de não serem escravos, trabalhavam junto com os escravos e eles moravam dentro da propriedade, ou seja, era uma vida que só tinha trabalho. Então, não deixava de ser uma espécie de escravidão também, que fosse uma escravidão nada, né? E aí depois, com a erupção do Monte Pelé, achei bem interessante essa parte, né? Que aí dizimou uma boa parte do cesto das pessoas que moravam em Saint-Pierre. Aí eles começaram a adotar, então, a política de migração forçada. Foi quando esse povo veio parar ali lá no Suriname, em Francesa, chegando até o Iapoque. Para adicionar as palavras do Otávio, o Planalto das Guianas é bastante interessante para ver esses vínculos entre os jeitos de imaginar o trabalho forçado. O trabalho forçado é o único jeito de valorizar do modo econômico essa região, que é a região maldita, o Inferno Verde, ambos para o Brasil e ambos para a França, no caso da Guiana Francesa, e também para as Guianas ingleses e holandeses, e pode ser também espanhóis, porque tem uma Guiana também no Venezuela, né? E nesse espaço foram vários modos seringueiros na parte
brasileira, mas também a colonização penal no Brasil, em França, em Guiana Francesa. Foi também o indentured people, coolies, no Suriname, em Guiana Inglesa, de um jeito bem massivo. E para o caso, por exemplo, para o caso da Guiana, eu fiz um artigo bem recente sobre isso, e em 48, quando o escravidão foi no tempo da abolição, precisava outra coisa, um outro projeto. Toda a economia caiu e fez um caos aqui em Guiana. E os colonos imaginaram vários modos. Então foram engajados como mais bem próximos do modo dos seringueiros, que viram de madeira, imagina, para trabalhar. Foram coolies, foram engajados, indentured das colônias francesas do Oceano Índio, Ilha da Reunião, Comores, Pondicherry também, em Índia. E depois foi a questão da colonização penal. No mesmo tempo, a colonização penal começa em 52, só 4 anos depois da abolição. Então, é uma história pós-abolicionista também, essa colonização penal. E no Brasil, a cronologia é um pouco mais tardiva, porque a abolição é mais tardiva, mas esse jeito de colocar essa história penal numa história econômica também e colonial, e remover a escravidão é a questão, e valorizar esse espaço onde são muito poucos colonos livres, porque é bem pouco atrativo, né? Então, é uma história que faz para fazer uma coerência nessa história e para dar sentido às identidades territoriais também. Porque, por exemplo, essa questão da identidade é bem central, porque em Guiana hoje, a questão da colonização penal é a questão dos brancos, uma questão dos brancos entre brancos, né? E não é associada à história local. É como um fenômeno isolado no tempo, isolado na história. E com certeza não. Na história global desse território, que tem essa coerência de ser barbarizado no espaço colonial, no espaço continental também, no tempo longo. Colocar o microfone. É interessante pensar você estava falando desses deslocamentos, né, de trabalhadores de regiões completamente diferentes do mundo, né? Isso é um outro aspecto dessa colonização, né, dessa colonização penal ou colonização penitenciária, que justamente desenraiza, né? Desenraiza as populações de diferentes partes do mundo e como essas populações se enraizam nesses outros lugares, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, a gente pode pensar na formação dos quilombos, né? Das comunidades remanescentes de quilombo, né? Que buscaram, enfim, reconstruir não só a sua identidade cultural, política, enfim, social, mas também reconfigurar a sua identidade territorial, né? Isso é muito interessante. Hoje, lendo o texto do De Vito, eu recuperei aqui, eu não sei se vocês conhecem o livro do Laurent Vidal, Mazagão. É muito interessante para quem estuda o norte do país, porque foi uma antiga fortaleza portuguesa no norte da África, no Marrocos, né, que foi totalmente transferida para o Brasil, para o norte do Brasil, para o Pará. No final do. Amapá.
Aí depois lá no Amapá, temos lá o município lá de Mazagão. Então, no século XVIII, né? Século XVIII, era uma experiência de presídio, né? Inicialmente uma experiência de presídio que, enfim, se desenvolveu, virou uma espécie de uma cidade fortificada, uma fortaleza que no século XVIII, em função da crise do Império Português, é transferida para o Brasil. Então, e por que a escolha dessa região, né? Por que transferir essas pessoas que moravam numa região litorânea, né? Que tem uma economia litorânea, né? Enfim, tem uma relação social, cultural, política, econômica, territorial com o espaço. Eles são completamente desenraizados, né? Quer dizer, já havia o desenraizamento das suas regiões de origem, né? Mas depois de 2 séculos, eles são novamente desenraizados e deslocados para o interior do Brasil. Quer dizer, que é uma região para eles completamente inóspita, uma economia com a qual eles nunca se relacionaram. Enfim, como é que se reconfigura as relações nesse contexto de deslocamento, né? Fica um bom passeio turístico de fazer. Nós temos lá, no Amapá, tem Mazagão Velho e Mazagão Novo. São 2 municípios. Ah, então. O histórico é o Mazagão Velho, né? Todo o feriado de São Tiago, acho que é em setembro, eles fazem lá uma recriação lá da Batalha dos Mouros e tal, que é bem interessante. Eu ainda não fui lá, ainda assim, prestigiar, ainda assim, pessoalmente, mas é um evento bem famoso, assim, lá no estado, né? Bem interessante. O meu orientador foi lá agora no Amapá. Agora não, foi lá no ano final de 2018, eu acho, e aí levei ele lá, em esse Mazagão Velho. Fica próximo, dá 1 hora de carro, mais ou menos. Sim, sim. Precisa organizar uma viagem de estudo, né? É isso. Sim. Falando em viagem, deixa eu te perguntar, Samuel, não tem nada a ver. Tá, mas, né? Não deixa eu falar. Já vai virar bate-papo. Mas eu acho que foi muito bom. Acho que a discussão rendeu bastante. Sim. A técnica não é boa, mas o fundo científico... O fundo científico é bom. Então, a gente tem um compromisso, né, em 2 semanas. Sim. Às 14 horas, né, na hora de Brasília, de Cayena, e para acolher as colegas da UNILA, né? Isso. Então, vamos fazer o live bem organizado agora. Então, boa noite a todos. Né? Agradecer muito a Angela para o trabalho de formalização da discussão e os pontos que inaugura a discussão de um jeito bem eficiente, né? Uhum. Bom, agradeço a oportunidade de poder realizar a atividade. Fazia tempo, né, como eu tinha comentado com vocês nas outras reuniões, fazia tempo que eu estava afastada da pesquisa, estudando para provas, né, então eu estava em outras leituras e estou muito contente de poder voltar a ler e a pensar e a discutir as questões ligadas ao encarceramento, enfim, estou bastante contente. Bacana. Muito bom. Foi ótimo. Então, até daqui 2 semanas? 14 horas, né? 14 horas. 14 horas. Tá ótimo, então. Abraço, amigos. Bom final de semana. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais.